Só botar um entendi aqui. Bem, pessoal, muito boa noite a todos. Né? Tem um tempinho que eu não apareço por aqui, mas eu não abandonei ninguém, não. E quando a Ângela me pediu para fazer uma palestra nesse dia, eu fiquei pensando muito sobre o que eu iria falar. Ela falou, escolhe um tema. E aí eu resolvi falar sobre o papel social da Casa Espírita, até mesmo baseada nas vivências que eu, a Nina, o Irineu, o pessoal da reunião mediúnica e algumas outras pessoas tivemos com relação às grandes dificuldades que nós estamos vendo as pessoas passarem na nossa cidade, que a gente sempre considerou lugar, claro que com pobreza, mas não com tanta quanto está aparecendo. Mas eu quero fazer uma reflexão além disso, tá? E aí, para eu montar esse assunto, eu peguei um texto de um escritor, apresentador, palestrante chamado Wagner Borges. Eu, quando li esse texto, eu me apaixonei por ele e eu resolvi que eu queria esse texto no meu assunto. Tá? Então, tudo que vocês virem, entre aspas, é o texto do Wagner Borges. Se depois alguém quiser o texto completo, aí eu envio no grupo da casa, certo? Aí eu daí não passo. É qual que é? O mesmo que... Esse aqui, só que tinha que dar um clique aqui em cima. Bom, então aqui a gente vê a missão da Casa Espírita. Qual é a missão resumida, né? Assim, porque depois aqui cada uma coisa dessa dá uma palestra ou mais, né? Então, a Casa Espírita tem como missão esclarecer, e isso a gente faz muito, porque a gente estuda bastante. Acho até que a gente estuda mais do que muita Casa Espírita por aí, né? Ao menos eu conheço algumas casas que não têm tanto estudo quanto a gente, né? Consolar. E aí, esse consolar, se a gente fosse falar só dele, a gente teria que abrir um leque enorme, né? E acolher. E primeiro que quem acolhe também consola, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o consolar e o acolher. O esclarecer a gente já está bem engatilhado e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aí Francisco de Assis nos fala o seguinte, que o serviço ao próximo com Jesus, por norma sublime, seja o nosso motivo de cada hora. Francisco de Assis já nos chama para o serviço ao próximo com Jesus. E nós aqui falamos que seguimos Jesus. E se a gente for pensar no que foi a passagem de Jesus aqui na Terra, no que foi Jesus antes de vir à Terra e no que tem sido Jesus agora, é só serviço ao próximo, gente, porque ele podia estar muito bem lá na nuvenzinha tocando harpa, feliz da vida, né? No entanto, não tem nuvem para a gente tocar harpa, não. Ou quem resolver tocar harpa na nuvem, vai passar. A nuvem vai ficar escura e vai dar trovões e relâmpagos e trovões, né? Então, Wagner Borges começa falando assim: não sou branco, negro, amarelo ou vermelho. Sou um cidadão do universo, no momento, estagiando como ser humano na escola terrestre. Então, não tem essa coisa de eu sou branco, eu sou preto, eu sou descendente de europeu, eu sou índio, eu sou cafuso, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, hoje eu estou branca,
hoje Elisa está negra, acha que a Elisa vai querer nascer negra o resto das encarnações dela, de tão maravilhosa que ela é, né? Amanhã a gente pode estar, sabe, a Cris, né, parda, né? A gente está ficando cada vez mais pardo, né? Então não tem essa coisa de dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. A gente está isso aqui, né? Eu não sou homem ou mulher, nem alto ou baixo, nem bonito, nem feio. Porque o que eu sou? Eu sou uma consciência oriunda do plano extrafísico, uma centelha vital do todo que está em tudo. Eu sou uma consciência que veio do todo que está em tudo. Eu sou uma centelha de Deus. Portanto, somos deuses, né? E tenho a cor da luz, pois vim das estrelas. Olha que coisa linda. E aí a doutrina espírita nos orienta para termos convivência pacífica quando nos fala que somos todos irmãos. Deus não criou cópias, somos originais e todos filhos dele, diferentes, mas semelhantes. Gente, não existe cópia, tá? Se você pegar uma árvore e analisar todas as folhas da árvore, todas elas terão uma diferença, mesmo que seja. E aí, nós também somos diferentes, somos altos, baixos, de etnias diferentes, mas a gente é todo mundo igual, porque todos nós somos centelha divina. Então, não existe rico, não existe pobre para fazer diferença. Não existe branco, não existe negro, não existe índio para fazer diferença. É todo mundo, todo mundo. Então, o mestre deixou claro que para Deus não havia eleitos, haja vista que ele andava com o povo mal falado. O povo que andava com Jesus, os escolhidos por ele, era o povo mal falado. Ele não foi lá falar, escolheu fulano, que era o homem de bem da cidade, do lugar. Ele não foi lá com o outro porque o outro era rico. Ele não foi lá com o outro porque o outro era influente. Não, tinha gente assim também que depois se converteu. Mas ele escolheu quem? Ele escolheu o povo mal falado, né? O reino dos céus é uma conquista comum a todos aqueles que cultivam amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Essa convicção é que levou Paulo de Tarso a afirmar aos cristãos da igreja de Gálatas: Deus não faz acepção de pessoas. E aí eu até coloquei entre parênteses que fazer a acepção de pessoas significa tratar certas pessoas de maneira diferente, usando medidas diferentes para julgar. Ou seja, Deus não escolhe que vai julgar o Eudaí bonzinho e que vai me julgar ruim, porque ele acha de um jeito e eu de outro. Nem vai julgar o Jean diferente da Cris por isso ou por aquilo. Deus não faz diferença entre nós. Para ele, independente de quem nós sejamos aqui na Terra, independente do que nós façamos aqui na Terra, e aqui envolve todo mundo é querido e filho dele. Então, quando a gente tem um filho que às vezes desvirtua de caminho e deixa a gente com os cabelos brancos, que a gente fica desesperado e tudo, mas nem por isso a gente pega e fala assim: não te conheço. Tem alguns que fazem isso, né, gente? Mas esses, graças a Deus, não é a maioria, são as exceções e são problemas que vêm de outras vidas. Mas ele fala: não, você tem jeito, sim, eu quero você, eu te amo e eu vou te trazer.
Então, ele não escolhe ninguém por causa de ser assim ou assado. E aí Wagner Borges continua. Não há religião acima da verdade. Gente, a gente precisa enfiar esse trem na cabeça, tá? Porque ninguém é melhor que ninguém. Inclusive, nós espíritas não somos melhores do que ninguém. E vou contar uma coisa para vocês. Tem espírita, por exemplo, tem uma implicância com bandista, tem um preconceito, né? A gente, às vezes, tem um preconceito com o tal do evangélico. É ou não é? Então, assim, olha, não existe religião acima da verdade. E todas elas são boas, e quem está nelas está no seu momento certo de estar ali. Por isso ainda existe religião. A gente ainda precisa de religião. Mas, na verdade, o dia em que nós realmente formos seres evoluídos, não vai existir uma coisa chamada religião. Porque a religião é o amor. Então, não existe religião que esteja acima da verdade. O divino pode se manifestar em miríades de formas diferentes. E a gente vê a manifestação do divino em todos os lugares. A gente vê a manifestação do divino lá na roça, naquela criatura que não tem conhecimento nenhum de nada, mas que tem um respeito pela natureza. A gente vê a manifestação do divino lá no pajé, com as suas crenças maravilhosas. A gente vê a manifestação do divino lá no budismo. E a gente vê a manifestação do divino na casa espírita, na Umbanda, nos evangélicos, nas religiões como um todo, que são várias, no catolicismo, e até em outros que a gente não tem muito conhecimento, né? O divino está sempre manifestando onde o quê? Onde existe amor, onde existe doação, onde existe ligação com o todo. Essa é a grande pegada que a gente precisa começar a enfiar na cabeça da gente, para crescer, para se tornar aquilo que a gente quer, que é o tal do planeta de regeneração, que está longinho, tá? Nós aqui não vamos viver, não, nós vamos ver. O divino pode se manifestar em miríades de formas diferentes, só se escuta a música das esferas com o coração, com o amor, com o pensamento voltado para o bem. Eu só vou escutar a luz do divino se eu estiver em conexão com ele, e não é meu ouvido que vai escutar. Pode descer um anjo aqui e tocar a música mais divina do mundo. Se eu não estiver conectada a esse divino, eu não vou escutar. Porque o que vai fazer eu escutar vai ser meu coração. Então, nada pode me separar do amor maior que governa a existência. Espiritualidade não é um lugar, um grupo ou doutrina. Espiritualidade é um estado de consciência do ser. Isso é muito importante. Porque existe religião e religiosidade. Existem os espíritas e existe a espiritualidade. E eu posso ser espírita a minha vida inteira, ler todos os livros que aparecerem na minha vida e não desenvolver a espiritualidade. Porque a espiritualidade é um estado de consciência do ser. É quando aquilo que eu falo, eu sinto. É quando aquilo que eu falo, eu consigo colocar em movimento. Eu sei que eu ainda não consigo colocar em movimento tudo o que eu sei na minha cabeça. Algumas coisas meu coração ainda não conseguiu se tornar mais maleável, mas eu estou matando o leão por dia para acontecer isso. Isso é que é o importante, não é virar santo. Ninguém deita ruinzinho, ninguém deita umbral e acorda santo, não. É processo, né?
E aí, eu tenho um livro que a Marilúcia adora, e Marilúcia, eu encomendei um para você hoje. Você vai ganhar o presente. Esse livro chama Estresse, Você Pode Controlá-lo. É um livro que traz, na verdade, ele traz meditações. O pior é que eu só acho ele na estante virtual. Não há, tem que ser usado, tá? Mas custa baratinho, baratinho, baratinho na estante virtual. E aí ela fala, é uma psicóloga essa moça, ela fala da lei cósmica. O que você pensa e sente traz forma. Então, quando a gente fala que o pensamento é matéria criadora, é isso aí que ela está falando. O que você faz e pensa, o que você pensa e sente traz forma, e vira uma forma. Em que você medita, você se transforma. Eu começo a pensar, crio a forma e eu começo a meditar naquilo. O que é meditar? É vibrar naquele pensamento. Tá? Se você puder fechar aí para eu ler, agradeço. Onde seus sentimentos vão, sua energia flui. Então, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou meditando, eu estou criando sentimentos em cima do meu pensamento. E é para lá que a minha energia flui. Né? E a sua energia é a sua vida. Então, se eu sou uma pessoa que só fica ruminando coisa ruim, o que vai se tornar a minha vida? Um inferno. A pessoa que vibra no ciúme. Tem gente que vibra. Eu conheço uma pessoa agora recente que está vivendo um problema seríssimo, porque a pessoa com que ela está se relacionando, ela só vibra no ciúme. E aí a vida dessa pessoa, que não é assim tão ciumenta, virou um inferno. Tá? Então, a sua energia é a sua vida. Aquilo que você pensa é a sua energia, e é para lá que você vai levar a sua vida. Onde a sua atenção está, lá você estará. Você pode estar na sua cozinha descascando batata para o almoço, mas se você está lá pensando no ruim, na vingança, é lá que você está. Porque você é sua consciência, você é aquilo que você vibra. E o propósito da alma é sempre grandioso. Aí a gente está brigando com o nosso propósito, né? E aí eu achei essa foto aí que eu achei ótima, porque corrobora aqui, né? A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita torna-se realidade. E é justamente isso. Bom, e aí, gente, ninguém compra discernimento ou amor. Não dá para ir lá na loja e falar assim, eu quero um vidro de discernimento e 2 de amor. Não tem jeito. Não tem loja que venda isso, nem no mundo espiritual. Não há progresso consciencial verdadeiro se não houver esforço na jornada de cada um. Mamãe não pode fazer trabalho por mim. Tá? Eu não posso fazer o trabalho dos meus filhos por eles. Ainda que eu queira, é cada um com o seu bocado. E no dia, o dia em que eu nasci, não foi feriado na Terra. E no dia que eu parti, também não será. Quem sou eu nessa Terra toda, gente? Quem sou eu que acho que o meu umbigo é o centro do universo? Como tem umas coisas que fala por aí, quando você morrer, você vai se tornar uma lembrança, depois uma fotografia e depois nem isso, porque vai ficar velho, vão jogar fora e muitos poucos lembrarão de você. A gente vê isso com os nossos bisnonos, com os nossos avós, que lembram uma vez na vida, outra na noite, né?
tudo que penso e sinto se reflete em minha aura. E eu estava vendo algumas coisas sobre aura ontem, e uma médium falando que ela enxerga a aura, ela não enxerga colorida, mas ela enxerga a amplidão da aura. E ela falou que tem pessoas que têm a aura ampla, e você vê que são pessoas que são mais equilibradas, mas tem aquelas que têm aquela aurazinha grudadinha no corpo, e outras que têm a aura cheia de buraco. E esses buracos aí são o quê? Portas abertas para tudo que influencia o que acontece. Então, a gente tem que pensar como é que anda a aura da gente. Será que não está toda esburacada e coladinha a gente? Sabe? Ainda bem que por aqui não tem ninguém que vê a aura. Minhas energias me revelam por inteiro. Logo, preciso crescer muito para melhorar a luz em mim. Se nós somos filhos da luz, se a nossa cor é a luz, eu tenho que trabalhar por essa luz. E, às vezes, a luz chega, mas a gente bota um escudo na frente e não deixa a luz chegar. Tá? Então, olha, não existe grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade. E não há vencedores sem esforço, nem recompensas conquistadas sem espírito de sacrifício. Então, não adianta, não dá para comprar e nem os outros fazerem pela gente. É trabalho braçal, mental, espiritual, da gente ficar lá, às vezes, murmurando, mas tem que passar por cima daquilo e fazer o que tem que fazer. E aí, falando nesse trabalho, a gente fala muito de ecologia, né? Está na moda, né? Trabalhar ecologia, trabalhar... Aí a gente pensa que ecologia é o quê? É plantar árvore, é não jogar lixo no rio, é não jogar lixo no chão. Ecologia é muito mais do que isso. Existe uma ecologia chamada ecologia social. E a ecologia social, ela é extremamente importante para o desenvolvimento do todo, né? Então, quando em setembro de 2015 a Organização das Nações Unidas apresentou um plano de diretrizes para melhorar os indicadores econômicos e ambientais em âmbito global, são 17 itens, 17 objetivos que tem ali. E grande parte desses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que foram estipulados estava diretamente relacionado com as populações humanas. Então, uma agressão ao homem é também uma forma de agredir a natureza, uma vez que ele é parte de um sistema que deve funcionar em harmonia. A natureza, gente, nós somos parte integrante da natureza. E toda agressão ao ser humano, qualquer que seja ela... Ontem eu li que jogaram óleo em uma moradora de rua e colocaram fogo na criatura e a criatura morreu. Eu não consigo entender, sabe? Assim, graças a Deus, que o meu entendimento não chega à capacidade de uma pessoa fazer uma coisa assim. Talvez essa pessoa que foi lá e botou fogo nesse morador de rua seja uma pessoa que vive aí pregando sobre ecologia, sobre a importância de manter os rios limpos, sabe? Então, os objetivos determinam a eliminação de fenômenos que ferem a dignidade ética da humanidade, como a mortalidade infantil, a desigualdade de oportunidades, a fome, a extrema pobreza e o analfabetismo. Então, gente, para a gente ter uma ecologia
social, para a gente ter uma ecologia em equilíbrio, é preciso acabar com isso tudo aí. Ah, gente, isso é papel do governo, é verdade. O governo é um grande responsável por isso. Mas nem por conta disso eu vou me sentar, cruzar os braços e ver o meu irmão morrendo de desnutrição, morrendo por conta da desigualdade de oportunidade. E não venham me falar de meritocracia, que essa porcaria não existe, tá? Porque o que existe é o quê? É oportunidade. É verdade, precisa ter vontade. Mas precisa ter oportunidade, precisa ter ambiente, precisa ter acesso à educação para crescer. E nós estamos aqui dentro da Casa Espírita pregando esse troço tudo, mas o que nós estamos fazendo para harmonizar essa natureza? O que a gente está... O nosso dedinho, será que a gente está movimentando o nosso dedinho para ajudar nisso aí? Porque se a gente sentar e esperar o governo resolver a situação, a gente não vai, não. Nós, aqui no Brasil, estamos muito longe disso, seja qual governo for, tá? Então, os objetivos determinam a eliminação de tudo isso que fere a ética da humanidade. Então, para que o desenvolvimento seja considerado sustentável, portanto, é necessário muito mais do que reduzir os impactos ambientais da atividade humana. Ah, vamos produzir menos gás carbônico, vamos andar de bicicleta no lugar de usar o carro, vamos plantar uma árvore por ano. Não adianta nada se a gente não olhar com um olhar de amor para o homem, para a criança, para a mulher, para o índio, para o negro. Vocês sabiam que de toda essa coisa, os negros são as grandes vítimas da sociedade? 75%, gente, do povo que sofre com as injustiças hoje são negros e pardos. Olha o absurdo que a gente está vivendo. Vocês sabem que até os gatos pretos sofrem preconceito? Tem gente que não quer. Os gatinhos pretos são sempre os últimos a serem adotados. Eu tenho paixão por gato preto, sabe? Então, é preciso compartilhar adequadamente os benefícios entre as populações, o que compreende garantir níveis dignificantes de qualidade de vida para todos, com oportunidade de desenvolvimento em todas as frentes. Tudo isso que o que está em azul embaixo, gente, são as fontes, tá? Então, eu sei que a maior parte disso aí é papel do governo fazer, tá, gente? Eu sei que nós sozinhos não vamos resolver essa situação, não. Mas a gente pode se movimentar, sim. A gente pode movimentar essa luz. E é nisso que o meu objetivo hoje, é a gente refletir sobre isso. Aí, Wagner Borges continua: não vim de férias para o mundo, mas para aprender a trabalhar e vencer a mim mesmo nas lides da vida. A gente está aqui de férias, não. A gente veio, sabe fazer o quê? A gente veio acertar aquilo que está ruim dentro da gente. E eu só vou conseguir isso a hora que eu conseguir botar todo esse amor que eu tenho lá, socado dentro de mim, para fora, e olhar o meu irmão com outros olhos. E aí, né, a gente fala tanto, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem é que tem coragem de chegar em casa hoje, olhar no espelho e falar assim: eu amo os Yanomamis como eu me amo? Já que é o assunto do momento. Quem é que tem coragem de chegar em casa hoje, olhar no espelho e falar assim:
Eu amo aquela população de rua da mesma forma como eu me amo. O máximo que eu vou ter coragem de fazer hoje vai ser chegar em casa e falar assim: eu amo o meu marido, eu amo os meus filhos, aos meus netos e aos meus amigos, mais ou menos como eu me amo. É ou não é? A gente está falando alguma bobagem? Porque se vocês estão nesse patamar de falar assim, gente, eu estou sentindo muito pequenininha perto de vocês, tá? Porque eu realmente não cheguei a amar o meu próximo como a mim mesma. No entanto, a gente prega isso todo dia. Você falou que ela tirava todos os chinelos, né? E aí, eu lembro sempre, lembrei dela. E aí o Wagner Borges fala: eu não sou o centro do universo e sem a luz eu não sou nada. Então, gente, vamos tirar esse, vamos desinflar esse ego enorme que a gente tem e vamos botar o pezinho no chão e vamos ver que a gente tem o nosso valor, sim, mas a gente precisa desenvolver esse valor. Essa luz, a gente precisa aprender a fazer essa luz brilhar. Para falar da pobreza no Brasil, e são dados de 2020 e 2021, vejam que estamos em 2023. A pobreza e a extrema pobreza continuam ano após ano a ser uma grande marca na sociedade brasileira. Segundo os dados mais recentes do IBGE no país, havia, em 1920, 13,5 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, de acordo com os critérios do Banco Mundial. Somadas aos que estão na linha da pobreza, esses eram da extrema pobreza, somados aos que estão na linha da pobreza, chegam a 25% da população do país. Gente, um quarto dos brasileiros vive na pobreza ou na extrema pobreza. E a gente não pode ignorar isso. É papel do governo olhar isso? É sim. Mas enquanto o governo não faz o papel dele, eu vou ficar esperando sentada? Vou não. E o Espírito Santo? Né? Porque, mas eu moro no Espírito Santo, o Espírito Santo é um estado legal, bom pra caramba, né? Pequenininho. Olha só, a proporção de extremamente pobres no Espírito Santo também teve um salto entre 2020 e 2021. Passou de 2,8% da população para 6,7%. De um ano para o outro, mais que dobrou. O número de pobres no Espírito Santo. No ano passado, 2020, o Instituto segundo o Instituto, havia 274.605 capixabas nessa faixa. O aumento em relação ao ano anterior foi de 76%. Existem 1,79 milhão, 26,3% dos capixabas vivendo com até R$ 486,70 per capita, por pessoa, mensais, e mais 274.605, 6,7%, sobrevivendo com R$ 168,13 por mês. Números que cresceram ao longo dos anos, acompanhando o índice do Brasil. Então, a pobreza aumentou no Brasil, acompanhou o Espírito Santo bonitinho, né?
E aí, um analista chamado Daniel Cerqueira, ele fala o seguinte, que a situação do Espírito Santo segue a reboque da situação do Brasil. Nós vivemos um período muito dramático nos últimos anos, nós tivemos pandemia, que foi complicada, mas não só a pandemia, né? Desemprego, baixo crescimento da renda. Agora, mais recentemente, voltou a inflação. Quem é que não surta quando vai no supermercado? Eu compro uma esponja para lavar prato que custava R$ 2,50, está custando R$ 10. Sobre os produtos da cesta básica, o gás de cozinha, a gente pode botar ali a gasolina, porque pobre não tem carro, é verdade. Mas tudo que chega no supermercado vem no carro, vem no frete. E o frete aumenta o preço da coisa, do mantimento, do que quer que seja. Tudo isso corrompeu enormemente o poder de compra das pessoas. O que a gente assiste nos últimos anos no Brasil é um crescimento bastante acentuado da pobreza e da extrema pobreza. Aconteceu em todo o Brasil e no Espírito Santo também. Santa Teresa fica onde mesmo? No Espírito Santo. Gente, esse final de ano, Nina é testemunha, porque Nina me ajudou muito. Eu me uno todo ano a uma professora chamada Alexandra Trajano Tomás, que todo fim de ano faz campanha de brinquedo para crianças carentes, de cestas básicas. E como o povo sabe que a Alexandra se movimenta nessa coisa, os nomes vão tudo para lá, tudo que precisam vão para lá. E esse ano, todo ano eu colaboro com ela, esse ano eu me envolvi mais. Olha, gente, vocês não têm noção. Nós trocamos 2 colchões lá em casa. A Juliana e o Francisquinho compraram um colchão e eu e o Chico compramos também. Nosso colchão já estava assim, não estava legal mais para gente. 2 colchões queen. Falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou livrar desses colchões, né? E eu peguei e anunciei no Classificado Santa Teresa no Facebook. Se eu tivesse 50 colchões em casa, eu teria doado 50 colchões. E dali começou. A senhora não tem roupa para me arrumar, não? A senhora não teria uma cesta básica, porque eu estou sem nada para comer. A senhora não teria um brinquedinho para o meu filho, ele vai estar o Natal e eu não tenho como comprar. E dali começou, gente. Eu abri a fresta de uma janela e vocês não têm noção do vendaval que entrou na minha vida. E aí eu juntei com a Alexandra, que também tem uma rede, juntei com a Nina, juntei com o pessoal da Mediúnica, até botei alguma coisa no grupo, e a gente foi conseguindo, assim, a Nina conseguiu muita coisa, levou muita coisa, a Nina movimentou lá o bairro dela todo, e a gente conseguiu ajudar a um bocado de gente a fazer um Natal. Na véspera de Ano Novo, eu descobri uma família de 5 filhos que passaram o Natal sem ter o que comer. E aí eu pedi a Marilúcia, a Juliana fez compra, eu fiz compra, liguei para a Alexandra se tinha alguma coisa, fui sair pedindo, a gente passa óleo de peroba na cara e sai pedindo, viu, gente? E eu consegui, assim, encher o porta-mala do carro, e na véspera de Ano Novo eu levei lá na casa daquela família. Eu emociono. Ô, gente, a gente faz uma combinança danada. Natal, Ano Novo, aquela mesa que depois você requenta aquele trem semana inteira para acabar com aquilo e não acaba. E você vê gente que não tem feijão com arroz para comer. Continua Wagner Borges. Sem amor, o meu coração fica seco. Sem espiritualidade, o meu viver perde o sentido. Né? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, nós temos lá, fora da caridade não há salvação. É verdade, existem várias formas de caridade,
Mas Chico Xavier falava que a primeira caridade que a gente tem que fazer é encher a barriga de quem está com fome. Porque quem está com fome, gente, não vai escutar você falar de Jesus, não. É a mesma coisa quando você chega na reunião mediúnica, que chega um espírito revoltado, obsessor. Vocês acham que adianta alguma coisa eu falar de Jesus para esse espírito agora? Tem que deixar ele vomitar toda a revolta dele e pegar o fio da meada para fazer ele refletir. Sabe, essa coisa, não, meu irmãozinho, você tem que pensar em Jesus. Eu quero lá saber de Jesus, ele está sofrendo, sofreu barbaridade. A mesma coisa ali. Esse povo está lá querendo ouvir alguma coisa, esse povo está querendo encher a barriga, para depois a gente fazer o outro trabalho. Mas tem que encher a barriga. A gente com fome não. A gente, quando está com fome, fica mal-humorado, não trabalha, não faz nada direito. Imagina quem está aí uma semana sem comer. Né? Então, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Olha a hora, né? Wagner fala que os guias espirituais não são minhas babás extrafísicas, eles são os meus amigos de fé e trabalho. Ninguém sabe tudo e conhecimento não é sabedoria. Todos somos professores e alunos. Então, a gente tem o nosso dono da guarda, assim, mas ele não veio para fazer o trabalho por nós, não. Ele veio para se inspirar a gente a não cair da escada, quando a gente chega igual criança pequena na beira da escada, e para dar fortaleza para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Anjo da guarda serve para isso. Não nasço nem morro, só entro e saio dos corpos perecíveis ao longo da evolução. Não posso ser enterrado ou cremado, pois sou um espírito. Então, não adianta, quando a gente está aqui, a gente consegue jogar aquilo que a gente não quer pensar lá debaixo do tapete do inconsciente. Depois que vai, a gente não morre, não. Crema o nosso corpo, enterra o nosso corpo. O espírito vai para lá e o que pesa é o que não fez. E não o que fez é bênção de Deus para acolhimento, para ajuda, para ser amparado. O que não fez é trabalho de consciência para ser resolvido. Preciso correr, porque tem um monte de coisa para falar. Viver não é só comer, beber, dormir, popular e morrer sem sentido algum. Viver é muito mais, é pensar, sentir e viajar de estrela em estrela, sempre aprendendo. Hoje, aquele moço de terno que está ali com o mendigo, hoje ele é o homem rico que está ali dando um amparo para o mendigo. Amanhã pode se ver. Isso. Hoje as moças estão fazendo marmitinha para quem está com fome, amanhã podem ser elas a precisarem da marmitinha. Então a gente tem que pensar que a gente não morre, a gente sai de um corpo e vem no outro. De nada vale uma pessoa ganhar o mundo se ela perde a sua alma. Então não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E aí eu recomendo que vocês assistam na Netflix, quem tiver oportunidade, Scrooge, uma história de Natal. Esse filme é um desenho, não um desenho, é um anime, né, Julia? É um anime perfeito e maravilhoso. Se vocês tiverem oportunidade de assistir, assistam. É a história de um homem que só quis juntar dinheiro, só quis ficar rico, e ele era extremamente mal com todo mundo. Até que o patrão dele, que foi o mentor dele, que morreu antes dele, veio todo acorrentado mostrar para ele que ele estava errado. E aí se desenvolve toda a história. Assistam, vale muito a pena. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o que acalanta em meu coração. Então, o que a pessoa faz para mim não é o mal que me faz mal, mas é aquilo que eu tenho dentro de mim, é o preconceito, é o racismo, é o não aceitamento da diversidade, né? O Kardec, lá em cima, fala egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, a cupidez. Cupidez é a ambição também, né? O ódio, a inveja, o crime, a maledicência são para a alma ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes
e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Então, é aquilo lá que faz mal para a gente, e não o que o outro fez para mim. O que o outro fez para mim de mal é o problema dele. O que me faz mal é o que eu tenho dentro do meu coração. E aí, sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Somos todos um. Sem amor, ninguém segue. Gente, enquanto uma pessoa estiver em dificuldade, todos nós estaremos. Porque somos todos um. E aí, o Espiritismo e a tal da regeneração. Né? Espiritismo, ação social e mundo de regeneração. Só recordando brevemente, nós já fomos mundos primitivos, né? Onde eram as primeiras reencarnações da alma humana ou aqueles que foram degradados dos outros planetas que vieram para cá, né? E que foram passando pelo processo do exílio. Não tinha beleza, a cognição era um quarto do que é hoje, o sentimento era de sobrevivência, ou seja, eu é que tenho que me virar, né? Dali, nós passamos a um planeta de provas e expiações. A partir do momento que Jesus veio para a Terra, Jesus trouxe com ele o caminho ele trouxe as ideias capazes de lapidar aquele diamante bruto que a gente era. Então, a partir do dia em que Jesus chegou na Terra, nós nos tornamos planeta de provas e expiações. E aí, esse é um planeta, na verdade, que é uma escola, tá? Uma escola onde a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso o caminho do trabalho e da edificação espiritual. É onde a gente vai aprender a colocar em movimento aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente prega. E a expiação é o quê? É acertar o errado que a gente fez. E que não tem necessariamente que ser do mesmo jeito. Eu matei alguém na outra vida, eu vou morrer assassinada nessa vida. Não, eu posso acertar essa história botando o amor em movimento. Não tenho necessariamente que morrer assassinado, a não ser que eu continue rebelde naquilo ali. E aí, nós estamos chegando para um período que vai ser mais leve, mas ainda bastante desafiador, tá? Principalmente no que diz respeito às provas. E que provas? Principalmente a nossa fé. Vai ser um período da gente colocar a nossa fé em movimento e fazer ela crescer. Na verdade, o mundo cada vez mais vai ter menos expiação. Porém, as provas continuarão, porque nós somos ainda seres com muita coisa a resolver nessa vida. Se não fosse assim, não tinha tanta gente passando fome. Enquanto tem gente que tem 5 aviões, 45 carros, não sei quantos celulares e por aí vai. Né? Não haveria essa desigualdade tão grande. Então, será um mundo onde 49% das pessoas é que vão ser mais inconscientes, mas 51% das pessoas vão trabalhar conscientemente para melhorar e pelo bem do próximo. Tá? Então, será um mundo onde todos somos um, o que significa dizer que enquanto alguém estiver em dificuldades, todos nós estaremos. E vejam bem, nós estamos vivendo um período de pré-regeneração. A regeneração vai começar. Está previsto em 2057, isso se não explodir em uma bomba atômica por aí, porque aí vai ser outra história. Ele se inicia por volta de 2057 e ele vai se estabelecer por volta de 2200. Não vou falar que 2200, mas por volta de 2200. Ou seja, nós que estamos aqui na Lua, talvez, pega esse período lá do 2057, nossos netos, nossos descendentes, é que vão pegar
touro pelo chifre, tá bom? Porque de 2057 a 2200 vai ser um período de reconstrução, de mudança de padrão. Então, ninguém vai dormir, prova, expiação, e vai levantar regeneração. É processo. E qual é o nosso papel nesse processo hoje? O nosso papel nesse processo hoje é tornar esse caminho mais fácil. É começar a trazer o conceito de que nós juntos somos melhores. É começar a nos movimentar, uns em proveito do outros, outros em proveito da gente, uns em favor do outros, outros em favor da gente. A gente entender que a gente precisa trabalhar junto. E trabalhar junto o que significa? É não deixar à parte ninguém. Então, todas as raças, todas as nações, todas as etnias, todos os padrões sociais, nós vamos ter que ver que tudo isso a gente precisa preparar. E vai ser um período muito bom, porque cada vez menos vai ter expiação, cada vez menos vai ter manipulação de massas, cada vez menos vai ter ambição de poder, cada vez menos nós vamos entender que não somos nações separadas, mas somos todos um povo só, que é a humanidade. E a gente está aqui hoje para preparar isso. Então, cada bem praticado é um novo degrau na nossa evolução, tá? E esse período da Terra em que nós estamos vivendo hoje, que nossos filhos e nossos netos vão viver, ele pode ser chamado de planeta de provas e regeneração. Vejam que nós somos provas e expiação, estamos passando a ser um planeta de prova e regeneração. Então, é a tal da regeneração. Se a gente conseguir ficar por aqui, a gente vai reencarnar lá na frente. Ou então, nós vamos ter que fazer a malinha e picar a mula. Como diz a Ângela, ela já aprendeu a cozinhar com lenha, ela só não aprendeu a fazer fogo ainda. Outro dia ela falou para mim. Mas ela já aprendeu cozinhando com a lenha, já aprendeu a varrer terreiro, né? Então, a gente vai treinando. Então, gente, nós estamos fazendo a nossa parte? Aí é uma reflexão, tá? Eu não estou me colocando melhor do que ninguém, não, porque eu também tenho que refletir muito sobre isso. A dor do outro dói em mim. A fome do outro me afeta. O desamparo do outro ressoa na minha alma, me emociona, me coloca no lugar dele. Em qual frequência a gente está vibrando? E o que nós queremos? Fazer desse mundo um mundo melhor, sermos co-criadores do mundo de regeneração, porque é isso que nós somos chamados a ser, co-criadores do mundo de regeneração. Ou nós escolhemos nos acomodar e não mais habitar nesse planeta que a gente tanto ama. O que é que eu quero para mim? Eu quero pegar o boi pelo chifre de uma vez, ou eu vou para outro planeta, vir fazer tudo de uma um dia. Eu vou ter que pegar outro chifre. Não vai ter jeito. Qual é a minha opção? Então, o Wagner Borges termina falando assim: meu mantra se resume em só uma palavra: gratidão, por estar vivendo esse momento, por ter o conhecimento que eu tenho, por saber do papel dele nesse momento e por estar conseguindo, de alguma forma, fazer o pedacinho dele, sabe? Então, a gratidão permite que coisas maravilhosas aconteçam. Esse é o Wagner Borges, tá? E
Eu sei que foi pesado, mas eu desejo que todos tenham uma excelente semana, que aproveitem cada dia como se fosse o mais importante da vida de vocês. Gratidão a todos.